Pessoal, nós estamos há poucos dias aí de relembrar os 10 anos da morte do Steve Jobs e eu resolvi me antecipar e fazer aqui um breve comentário sobre a sucessão na Apple. Qual foi o resultado desses 10 anos de Apple sem Steve Jobs? Falando um pouco de números, a empresa cresceu modestos 600% em 10 anos, quer dizer, ela valia mais ou menos 300 bilhões de dólares e hoje ela vale 2,5 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o PIB do Brasil é um pouco menos de 2 trilhões de dólares. O faturamento anual da Apple é 300 bi. Se fosse um país, ela seria tipo top 40 do mundo, né? Mais ou menos do tamanho da Dinamarca, da Colômbia, do Chile, 2 vezes a Nova Zelândia, Portugal. E o valor de mercado da Apple é 2,5 vezes o valor de todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira. São 400 empresas. Pega as 400 empresas, vende todas, não compra nem metade do que vale a Apple. Então, o que a gente pode aprender, né? O que a gente pode falar um pouco sobre a sucessão do Steve Jobs? Antes de falar sobre isso, eu queria fazer um esclarecimento, né? Existe muita idolatria ao Steve Jobs, muito vídeo na internet hoje em dia também adora criar histórias de superação, storytelling, para ficar aí ganhando likes com coisas de superação. Eu aqui vou falar de fatos. Eu não tenho a menor ideia se eles foram conscientes. O Steve Jobs teve uma doença, um câncer, né, bravíssimo lá, com 50 e poucos anos. E talvez a história tivesse sido outra se não fosse essa doença, né? Então aqui eu não estou romantizando, não estou dizendo que ele pensou e planejou isso tudo. Estou apenas falando de fatos. Então, um primeiro fato, o Steve Jobs mostrou ser um líder que aprendeu. Ele ficou fora da Apple de 1985 a 1997 e nunca parou de se desenvolver. E aí eu queria fazer uma recomendação desse livro do Jim Collins, O Vencedores por Opção, que é de 2011, o ano que o Jobs morreu. Aliás, qualquer coisa que o Jim Collins escreveu eu recomendo, mas nesse livro tem um capítulo que ele fala sobre a Apple, que é a grande empresa americana de tecnologia em termos de consistência é a Microsoft, porque é uma empresa consistente, disciplinada e que faltava ao Steve Jobs disciplina. Ele era um criativo, um empreendedor criativo, mas não era um executivo disciplinado. Então ele mostrou ser um líder que aprendeu. E aí ele combinou, nas palavras do Jim Collins, disciplina fanática com criatividade empírica. E aí um outro aspecto, ele foi buscar o que o completava. Ele teve a humildade de ir ao mercado, quer dizer, ele volta para a Apple em 97 e em 98 ele traz um executivo que era exatamente o que o completava, que é o Tim Cook, que estava na Compaq, que veio para cuidar de eficiência, de operações, de supply chain, de fechamento de fábricas, enfim, causou uma revolução na eficiência, na disciplina, nos processos da empresa. Então, completando aí a cabeça super criativa do Jobs. Steve Jobs também tratou a sucessão como um processo ao longo do tempo. O Tim Cook foi um executivo sênior por mais de 10 anos e aí, em meados de 2009, ele começou um test drive como CEO. Provavelmente o Jobs já sabia da severidade da doença e aí os dois ficaram ali um período fazendo uma tabelinha como CEO. O Tim Cook ficou um período, o Jobs um período e aí em agosto de 2011, o Tim Cook assume oficialmente, em outubro o Jobs morre. E aí na hora da saída aconteceu a frase mágica das boas sucessões, que é quando as pessoas olham e falam, mas já não era ele? Quer dizer, não teve surpresa, não teve salto, não teve aquela cena meio de ópera, né? Tipo a cerimônia do Oscar, que alguém vai abrir um envelope para ver o nome do vencedor. Não, simplesmente o Steve Jobs morreu, as pessoas já sabiam que o Tim Cook era o sucessor. Então essa é um sintoma de uma sucessão mágica. A Apple mudou de uma geração de um gênio criativo com foco em produto para um executivo obcecado por foco operacional e disciplina. Aliás, eu fico, às vezes um pouco contrariado quando alguém fala que a Apple, que o Tim Cook não são inovadores. Ninguém dá o resultado que ele deu, ninguém entrega o que ele entregou sem ser inovador. Eu não sou cliente da Apple, não sou desses fanáticos, mas eu leio um pouco, e vejo essa área Apple One de serviços, ela já cresce
30%, tem aula de yoga, tem música, filme, é um negócio que já cresce 30% ao ano e já fatura o dobro de todo o faturamento da Vale, né, que é a maior empresa listada do Brasil. Tem a área de relógios, fone de ouvido, parece que só com aqueles foninhos sem fio eles fazem 12 bilhões de dólares por ano. Né? Tem toda a inovação em segmentação, né, em fidelidade. E olhando para o futuro, eles estão agora falando muito em saúde, que vai ser um outro salto da empresa, e carros. Já estão também mexendo ali com carros, quem sabe, para fazer alguma coisa para concorrer com a Tesla ou compor algo com a Tesla. E aí eu acho que já está na hora do Tim Cook começar a passar o bastão, porque ele já tem 60 anos. E esse ano, né, aliás, no mês passado, ele vendeu 5 milhões de ações e colocou no bolsinho 750 milhões de dólares. Então, com 60 anos, essa grana no bolso, tudo que ele construiu, acho que já está na hora da Apple passar para a terceira geração de liderança. Então, concluindo aqui, o Steve Jobs conseguiu talvez o maior trunfo possível a um fundador, que foi eternizar o seu nome e deixar uma empresa altamente vencedora e que entrega um crescimento e um resultado gigantesco. Mais uma vez, eu digo, não sei se foi intencional, né? O Jobs morreu de câncer aos 56 anos e eu não sei o que teria sido dele e da Apple se não fosse essa doença. Talvez tivesse sido pior, não dá para saber. Mas o que dá para tirar de lição é que nenhum fundador é insubstituível, nem mesmo Steve Jobs.